E aí, meu povo, tudo tranquilo? Bora bater um papo. China versus Estados Unidos, longo prazo versus curto prazo. Quem está vencendo o xadrez mundial? Isso aqui é continuação do vídeo da série que eu estou fazendo de China, Estados Unidos, Brasil e etc, porque acaba que envolve o mundo todo. Nós estamos falando de países com mais de 40% do PIB mundial, então automaticamente eles determinam o que acontece no mundo. Querendo ou não querendo, 3 países hoje são países-chave no mundo, e os outros têm cada um a sua parcela de contribuição. E no caso aqui a China e Estados Unidos, é óbvio que nós estamos lidando com os 2 maiores em questão econômica. E isso muda muita coisa. Então vamos primeiro entender, para início de conversa, nós vamos tentar entender aqui como os chineses pensam e como os americanos pensam. Isso aqui vai servir de base para vídeos futuros. A China, ela tem uma coisa muito importante, que é a coesão de pensamento. Eles andam na mesma direção. Uma vez que o partido, que o país tome uma decisão, eles seguem naquela direção e vão implementando. Um exemplo disso aqui, Made in China 2025. Olha só que interessante. A China decidiu, por volta de 2015, se tornar uma potência tecnológica. Ela quis deixar de ser coadjuvante para se tornar uma das peças principais do mundo, uma das personagens principais do mundo em questão tecnológica. Vejam bem como isso é importante. E vamos analisar o comportamento desse país. Em 2015, eles decidiram que iam deixar de ser coadjuvantes e iam se tornar talvez o principal player do mundo. E hoje nós estamos em 2025. Houve investimento massivo de bilhões de dólares em empresas chinesas. E o que aconteceu com isso? Eu aposto que com você agora tem em sua mão um celular chinês. Se o celular não é chinês, se não é de uma marca da China, o chip provavelmente é chinês. Isso por si só diz muito para onde o mundo está indo. Isso por si só mostra a potência e a coesão de um povo quando está unido, de um país quando está unido. Agora, o que nós podemos enxergar nessa questão também envolvendo os americanos? Os americanos eles têm uma proposta de mais curto prazo. Houve, por exemplo, recentemente, vocês viram a questão das tarifas. E não só recentemente, mas antes também os Estados Unidos ele responde com a tarifa usando o poder do dólar. Então, ou seja, enquanto alguns países têm uma postura mais de longo prazo, outros têm uma postura mais de curto prazo. E isso está deixando claro, muitas vezes, a instabilidade no jogo mundial. E isso, com certeza, está causando hostilidades, diretas e indiretas, entre os países. E o Brasil, não se engane, o Brasil está no meio. Só que o Brasil está lá, na arquibancada, mais na torcida, mas está no meio. Vai ser envolvido, sim. De uma forma ou de outra, vai ser envolvido. Então, os Estados Unidos ele tem a questão mais urgente, porque envolve muitas vezes a questão de eleitorado. O presidente dos Estados Unidos, seja ele quem for, ele tem que dar satisfação para o eleitorado. Então, isso pressupõe que toda a decisão que ele tome, ele tem que tomar cuidado para não ofender ou não desagradar o eleitorado. E isso faz os Estados Unidos, por exemplo, andar muitas vezes em uma direção e se trocar o presidente, ele anda na direção totalmente diferente. Fora que, durante os 4 anos de governo de um determinado presidente, o que nós enxergamos lá? O embate constante jurídico, o embate constante entre pessoas do legislativo, do judiciário e do executivo, ou seja, a briga da própria estrutura interna. Isso que eu nem estou citando a questão interna das big techs, eu não estou citando o empresariado, eu não estou citando nada disso. As grandes forças econômicas eu não citei, mas elas entram na briga. Essa questão empresarial ela é levada muito a sério. No Brasil que isso é mais ou menos. É uma coisa que chega a ser triste, porque no Brasil às vezes o empresário em si, os grandes empresários, eles não estão puxando para o bem do povo brasileiro e o bem deles mesmos. É engraçado às vezes isso. A gente vê umas posturas que dá para questionar bastante.
Agora vamos analisar aqui uma coisa interessante aqui, ó. A rota da seda, ou da seda. A rota da seda, olha só que interessante. Mais de US$ 1 trilhão a China investiu para construir o Belt and Road, um investimento entre portos, ferrovias em mais de 150 países. Isso não é um investimento que vai ser feito, por exemplo, para durar 1 ano, 2, não, gente. Isso é um investimento para durar décadas. A China se propõe a construir ferrovia, a modernizar portos, etc. Enfim, mas isso aí é um acordo que ela quer firmar com esses países, acordo de décadas. O que muita gente enxerga com maus olhos e outras pessoas enxergam com bons olhos. Isso, na verdade, ainda tem que ser analisado com muita calma. Mas querendo ou não, por exemplo, vamos falar do Brasil novamente. O Brasil ele é um país, por exemplo, que carece de um investimento de malha ferroviária gigante. Ele carece de ser cortado por ferrovias de ponta a ponta. Se aqui fosse um povo um pouco mais esperto e uns governantes um pouco mais inteligentes, ferrovia já estava cruzando esse país há muito tempo. Por exemplo, lá na Rússia, as pessoas viajam de uma cidade a outra, às vezes viajam de dias de trem. Olha que maravilha! Mas no Brasil, não. No Brasil, não. Aqui tinha tudo para ter uma malha ferroviária robusta, poderosa. Os chineses querem fazer ferrovias aqui. Lógico que são ferrovias ligadas a portos, né? Isso também tem que ser claro. Então, são coisas que tem que se analisar. E analisando essa coisa dos Estados Unidos aqui e da China, enquanto a China vem com a rota da seda, os Estados Unidos inventou uma gracinha aqui, Estados Unidos e o G7. Só que essa porcaria aqui, que eu vou citar agora, ela morreu no berço, morreu no ninho. Ou seja, acabou com a ideia que ninguém viu muita vantagem e até agora não se escuta falar muito bem dela. Foi uma iniciativa que vieram aqui em 2021, Build Back Better World, em 2021. Não vingou, o pessoal não aderiu. Se for necessário, um dia eu trago esse negócio aqui. E já vou adiantar. Sabe por que não foi para frente? Porque tem ideologia. Botaram ideologia no meio. E nós estamos numa fase agora que nós estamos vivendo que esse papo de ideologias, isso já deu, entendeu? Só na Europa que isso ainda tem força. O próprio Estados Unidos está se rasgando por dentro, está tendo encrenca lá dentro, pesada, porque eles não querem mais saber de certas coisas lá dentro. A Rússia eu não preciso nem falar. Se fizer certas gracinhas lá, a própria população que resolve. A própria população que não aceita. Porque como eles já têm vivências de conflitos e outras coisas, eles já têm mais, como eu posso dizer, experiência com tragédia, experiência com coisas que não dão certo. E esse pessoal leva muito a sério certas coisas que realmente dão certo, como princípios e etc. E a China também vai pelo mesmo caminho. Aliás, países do Oriente em si não bebem muito dessa água imunda do Ocidente. A verdade é essa. Eles sabem que esse tipo de coisa não leva país nenhum a nada, não leva o povo a nada. E tá óbvio, gente. É só olhar para os Estados Unidos, quem já foi a maior potência mundial, hoje tem situações que não é nem terceiro mais. Que já perdeu muito da força. Tanto que a briga agora do presidente atual é exatamente tentar recuperar. Se estivéssemos falando de Fórmula 1, seria tentar fazer a volta de recuperação. Tentar levantar e ser a grande potência que foi um dia. Porque ainda tem poder? Tem. Ninguém nega que ainda é a maior potência mundial em digamos assim, em questões gerais. Ela ainda é. Os Estados Unidos ainda é a maior potência mundial. Se colocar todos os requisitos, fazer a média, ainda é a maior potência mundial, sim. É fato inegável. Só que, tanto que o PIB é 24%, se eu não me engano. Então é sim. Agora, está enfraquecendo, está caindo e começou a diminuir a queda agora e nós estamos observando o efeito das taxas. Porque ninguém sabe ao certo se isso foi muito bom ou foi muito ruim. Ninguém sabe ainda. Algumas pessoas estão afirmando que foi maravilha, outras pessoas estão afirmando que não foi.
Então tem muita coisa que ainda não está clara e que precisa ser analisada. A diferença entre a China e os Estados Unidos é aquela coisa que eu já expliquei para vocês aqui. Muito se perde com picuinha e pequenos jogos de poder. Enquanto a China pode ter suas diferenças internas como tem? Tem. Só que, uma vez que eles estabelecem a rota, eles seguem em direção àquela rota, àqueles projetos e continuam fazendo. Tanto que se formos analisar, por exemplo, a questão militar chinesa, eles constroem como se não houvesse amanhã. Então, ou seja, hoje, no território chinês, incluindo o mar, eles conseguem se defender de forma plena. Isso aí é inquestionável hoje. Eles têm uma capacidade de produção muito grande. Enquanto os Estados Unidos têm hoje problemas com isso. Agora, os Estados Unidos pode recuperar? Pode. Pode. Tem toda a condição para recuperar. Agora, depende do que a população quer. Depende da interferência dos globalistas. Depende de como se ainda vai ficar tendo aquele rolo lá entre republicanos e democratas ou se vai todo mundo puxar para o mesmo lado. Tudo isso depende, gente. Tudo isso depende. Agora vamos falar aqui do Brasilzão. O Brasilzão é o seguinte. Agora, como a China e os Estados Unidos investem no Brasil? Como é que esse dinheiro chega aqui no Brasil? Isso aqui é interessante para você pensar. A China quer investir em ferrovias, portos, etc., construir estrutura aqui dentro. Ainda nós não sabemos exatamente como é isso, como funciona, tal, etc. E muito se diz a favor, muito se diz contra. É algo que eu prefiro ainda ter informações mais corretas para falar a respeito. Para não ter torcida, para ser mais claro. A China fez compras enormes aqui de soja, ela, se eu não me engano, 70%, ela compra bastante, e vários outros produtos ela compra bastante aqui. É um cliente preferencial, digamos assim. Estados Unidos comprou, se eu não me engano, 1 bilhão de carne, e compra minérios e tal, mas são contratos mais curtos. Então aí nós já temos a diferença. Enquanto a China quer construir uma estrutura aqui dentro, os Estados Unidos ele quer só comprar o produto ali por contratos curtos. O que também deve ser levado em consideração, porque no mercado você não vai ficar comprando se você está com excedente, ou se você... Se bem que em geopolítica é diferente. Se você vai ficar comprando, tal, etc., ou se ele tem abundância, se aparece um fornecedor mais barato, tal, enfim. É outro papo. Agora, povo brasileiro, bora conversar. Não está na hora, vocês não acham assim que está na hora, tipo assim, do povo brasileiro começar a questionar certas leis e partir para cima, no bom sentido, não estou falando que foi coisa errada, não, mas tipo assim, botar os veículos brasileiros a ser movidos a álcool, por exemplo, liberar a produção de álcool no país, a gente mesmo regular o preço do álcool aqui, ecologicamente é viável. Por que será que não acontece? Vocês já pararam para pensar? Por que será que o Brasil, ó, pra você ver, Japão tem excelentes indústrias de carro. Por que será que o Brasil não consegue ter uma indústria de carro próprio a álcool? É só um exemplo, é só uma conjectura para a gente ir pensando a respeito. Por que será que várias coisas aqui no Brasil são travadas? O potencial industrial do Brasil é enorme, porque para início de conversa, a matéria-prima está toda aqui. Se o Brasil hoje quiser se tornar um país independente, autossuficiente, assim como a Rússia é, em poucos anos, e ter moeda em dinheiro de verdade, por exemplo, isso aqui é importante. O Brasil, o real vale pouco porque ele não é lastreado na riqueza brasileira. Agora, se nós pegássemos o real e lastreássemos na riqueza brasileira, o real seria mais forte que o dólar. Dá para você? Pois é. Mas isso aí o povão, a galera, não está sabendo. E se está sabendo, não está agindo para fazer acontecer. Por isso, muita atenção de quem você vota. Muita atenção, gente. Apesar que a eleição no Brasil não vale muita, né? Não vale muita atenção. Mas eu vou lhes contar por que o Brasil não resolve essas coisas. Eu já falei aqui mais de uma vez, eu vou sempre bater nessa tecla sempre que for necessário. O Brasil não tem indústrias, não produz seu próprio carro a álcool, não faz acontecer, não tem uma moeda forte e o povo brasileiro não é rico e autossuficiente, apesar de estar no país talvez mais rico do mundo, por uma coisa muito simples. O Brasil é colônia.
Isso aqui não tem soberania, isso aqui não tem poder, isso aqui é colônia. É tratado pelos cocos. Por isso que o Brasil muitas vezes é visto como anão diplomático. Por isso que ele não é respeitado. Bom, e o vídeo já deu 15 minutos. Eu vou encerrar por aqui. Logo, logo tem mais vídeo continuando esse tema e outros temas que vocês acharem importante ou eu julgar que é de relevância. E sem mais para o momento, eu sou Stanley Colombo, que o Deus de Abraão te abençoe.